Pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal História para Todos e hoje eu vou dar a vocês um conteúdo bem importante, dando continuidade também à civilização romana e ao Império Romano. E nós iremos falar hoje sobre os povos etruscos e os gladiadores. Vamos falar sobre esses povos, grandes povos importantes, povos que tiveram uma grande participação em Roma. Bom, falando primeiramente sobre os povos etruscos. Quem são esses povos etruscos? De onde eles vieram? Eles são povos da antiguidade que habitaram na Península Itálica no século IX a.C., antes dos romanos. Então, ou seja, antes dos romanos, esses povos já habitavam essa península. E assim, eles possuem uma cultura original, uma cultura típica, uma cultura bem forte. E naquela época, eles também eram bem evoluídos com relação à sua arte, como arquitetura, engenharia, também esculturas. Então, ou seja, naquela época, eles eram já bem evoluídos com relação às suas artes. E além disso também, os etruscos foram uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Lembrando que eles deixaram suas heranças históricas, artísticas e culturais também. Aí, abordando sobre esses aspectos dos povos etruscos, nós podemos lembrar também sobre a sociedade etrusca. O que era aquela sociedade? A sociedade etrusca ela era bem aristocrática, tinha uma boa aristocracia. E diferente da sociedade grega, a mulher tinha uma participação na vida pública. Então, ou seja, ela podia participar da sociedade romana, podia participar de eventos que tinham, os etruscos. Então, ela tinha uma vida pública nessa sociedade. E como é que era, Carlos? A pirâmide social deles, as camadas sociais. Levou isso a uma estrutura política. Bem acima, ficava quem? O soberano que liderava, governava tudo. Abaixo dele ficavam quem? Os aristocratas que cuidavam da parte da aristocracia, da estrutura política, dos governos. Abaixo deles ficavam quem? Os artesãos, pessoas que cuidavam do artesanato, pessoas que costuravam, trabalhavam, faziam tecidos. E abaixo dos artesãos ficavam quem? Os comerciantes, pessoas que cuidavam do comércio, das dívidas, das vendas. E abaixo deles, bem abaixo mesmo, ficavam quem? Os escravos, pessoas que fazem trabalhos forçados e que às vezes, muitas vezes, não recebiam uma boa recompensa. Então eles ficavam bem abaixo, não só na sociedade etrusca, mas como em outras sociedades, sociedade egípcia e outras sociedades também. Bom, com isso então, nós temos também a economia etrusca. A economia etrusca ela foi baseada em 4 elementos, que são a agricultura, principalmente. A agricultura fez parte de muitas economias de outras civilizações. A mineração, a fundição de metais e, além disso, também o comércio que fez parte desse período. E o que aconteceu? Os etruscos também tinham uma atividade que era bastante explorada também, muito explorada. E era o que? A navegação. Com relação essa atividade era bastante explorada para a expansão do comércio, então eles tinham a navegação para ajudar nessa expansão do comércio. Então, o que acontecia? Por que acontecia isso? Porque além deles expandiram o comércio para as suas economias, eles também influenciavam povos de outras civilizações, povos da antiguidade que eram de outras civilizações, como os romanos. Os romanos foram influenciados pelos etruscos através dessa atividade de navegação, com eles expandindo o comércio e causando uma grande influência entre eles. Bom, agora falando um pouquinho sobre a religião etrusca. Obviamente, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e dentre eles estão 3, que são Tínia, Uni e Mirva. Esses deuses foram os principais deuses que eles adoravam, que eles cultuavam. Bom,
Agora falamos tudo sobre a sociedade romana, sobre a sociedade etrusca, sobre a economia etrusca e aonde é que eles viviam. Como eu já tinha falado antes, eles viviam na Península Itálica, na região que era chamada de Etrúria, por isso que deram o nome, eles ficaram conhecidos como povos etruscos. Aonde hoje é a atual Toscana. Aonde se localizava ela? Ela se localiza a leste dos Montes Apeninos, ela fica entre o mar Tirreno e ela também fica ao rio Tibre, que fica ao sul, e ao rio Arno, que fica ao norte. Então, ou seja, essas eram as principais localizações deles. Bom, contudo, segundo as escavações que foram realizadas, o que houve? Eles descobriram que os etruscos fundaram cerca de 12 cidades-estados. E eu vou citar algumas delas aqui, que são Bonterra, Fiesole, Chiusi, Tude, Perúgia, Orvieto, deixa eu ver quem mais, Tarquínia, Fessênia e muitas outras cidades que foram fundadas por eles. E o que aconteceu? Foi descoberto que dentre essas cidades eram bem civilizadas, então, ou seja, bem organizadas. E além disso, elas possuem também planejamentos urbanos, como estradas, ruas, templos e muitas outras coisas, como cidades normais. Só que cada uma delas tinha um soberano, uma pessoa que governava essa cidade. E além disso, elas não eram tão unidas, as cidades eram bem separadas assim. Então elas foram se dividindo aos poucos e cada uma delas tinha um soberano que governava e liderava elas. Bom, a gente tem que lembrar uma coisa também. Eu falei a vocês aonde é que eles viviam, é uma coisa. Mas falar aonde eles se originaram é uma outra coisa. Então, a pergunta que fica, de onde é que eles vêm? Qual é a origem dos povos etruscos? Qual é a origem deles? Aí, essa foi uma pergunta que ficou na cabeça de muitos historiadores. E eles pensaram muito de onde é que eles vieram. E através dessa pergunta, formaram-se ao decorrer do tempo duas teorias, que são elas: a teoria oriental e a teoria autóctone. A teoria oriental ela foi feita pelo historiador Heródoto. O que Heródoto pregava acerca da origem deles? Ele acreditava que os etruscos foram originários da Ásia Menor. Eles se originaram na Ásia Menor pelo fato do que? Deles possuírem culturas que eram semelhantes aos povos asiáticos. Essa era a teoria oriental, a teoria de Heródoto. Ele acreditava que eles se originaram da Ásia Menor. A teoria autóctone foi feita pelo historiador Dionísio de Halicarnasso. O que ele pregava? Ele pregava que naquela época não tinha uma outra civilização semelhante à civilização etrusca, ou seja, eles eram originários da própria terra deles, da própria terra onde eles estavam habitando, que é a Península Itálica. E que eles tinham uma cultura própria, uma cultura forte. Então eles eram uma civilização que montava mesmo a sua própria cultura, a sua própria sociedade. Então era uma civilização independente. Então essa teoria foi a de Dionísio de Halicarnasso. E ele pregava que ela era uma civilização que era originária daquela região mesmo. Então, ou seja, os etruscos se originaram dali que eles vieram. E durante muito decorrer do tempo, com análises dos historiadores e tudo, eles acreditaram mais na teoria do Dionísio de Halicarnasso, que tinha mais fundamento e tinha mais concisão também. Bom, agora tendo uma curiosidade acerca deles, uma curiosidade bem histórica. Para os romanos, os etruscos, eles eram chamados de Tussi ou Etrusci.
porque eles eram o nome que os romanos davam para os etruscos. Agora, para os gregos, eles chamavam eles de tirrenos, por causa da navegação que eles faziam, do comércio, e por eles serem povos muito desenvolvidos. Então, para os gregos chamavam eles de tirrenos. Então é daí que vem o nome do Mar Tirreno, que fica localizado perto da região toscana. Então esse nome veio para os povos etruscos. Os gregos chamavam eles de tirrenos, os povos etruscos de tirrenos. E uma outra pergunta, certo? Os romanos, eles eram chamados de Tuci ou Etruci, eles chamavam os etruscos de Tuci ou Etruci, e os gregos chamavam eles de tirrenos. Certo, Carlos? Tudo ótimo. Mas a pergunta é, como eles se chamavam? Na pesquisa, os etruscos se chamavam de Razena. Eles se consideravam povos razenas. E como eles foram conhecidos como etruscos para nós hoje? Os historiadores deram o nome deles de etruscos pela própria região que eles habitavam, que era a Etrúria. Então foi dali que eles fundaram esse nome de povos etruscos. E eles ficaram conhecidos pela história como povos etruscos. Então é aí que eles se originaram. Então foi desse fundamento que vem o nome de povos etruscos. É isso, gente. E agora vamos explicar um pouquinho sobre os povos gladiadores. Bom, povos gladiadores. Quem eram os gladiadores, Carlos? Os gladiadores eram escravos lutadores na época do Império Romano. E o que acontecia? Eles lutavam pelas suas próprias vidas na época daquele império. E esse período de luta entre gladiadores foi um período de uma política chamada de pão e circo. O que acontecia nessa política? Eles se organizavam em coliseu, que era o Coliseu Romano, o Coliseu de Roma, e eles distribuíam pão para os povos, para o público que assistia à luta entre os gladiadores. Por que aconteceu essa política? Lembrando, na última videoaula, quer dizer, na videoaula que eu expliquei sobre o Império Romano, eu falei sobre essa política. E essa política, ela retratava o quê? O momento para o povo se distrair, se confraternizar, de esquecer um pouco dos problemas sociais e econômicos que aconteciam por causa dos governantes romanos daquela época. Então, por isso que foi feita essa política no Coliseu de Roma, para distrair o povo e, assim, com o momento da luta entre os gladiadores, aquele momento em Roma foi um momento de grande atração ao público. Foi um momento de alegria entre o público, porque o público ele se familiarizava com aquele momento. E o público se sentia satisfeito com a época dos romanos. Agora, entre essas lutas, o que acontecia? Tinham dois oponentes. Eles utilizavam armas, armaduras, lanças, capacete, tudo que um soldado romano tinha naquela época, eles tinham para guerrear, como escudos e espadas e tal. E como eles ficaram conhecidos como gladiadores? Eles tinham uma espada que era chamada gládio. Eles utilizavam essa espada para se batalharem. E o que acontecia naquela época? Tinham dois oponentes que lutavam. Se caso um oponente ficava debilitado ou ficava ferido, o que acontecia? Vinha um responsável por esse gladiador debilitado ou ferido, e o público que via essas lutas determinava se ele poderia morrer ou se ele poderia viver. Como é que era feito isso? Era feito através de um sinal. O dedo para cima e o polegar, o dedo assim, a mão fechada e o polegar para cima, indicava que esse gladiador que estava debilitado ou ferido poderia viver. Mas agora, a mão fechada e o polegar para baixo indicava que ele deve morrer naquela situação que ele se encontrava. Então, ou seja, quando a população determinava que ele poderia morrer, o que acontecia? Os gladiadores se reuniam em 4 pessoas e uma dessas pessoas dava um soco numa parte das costas que atingia direto o coração, fazendo com que aquele gladiador debilitado morresse naquele momento.
Então foi isso que acontecia no período de Roma. E além disso, deles lutarem entre si, havia também lutas entre feras ferozes, entre feras, onças e outros animais também que batalhavam, guerreavam também no período do teatro do pão e circo, de lutas entre gladiadores também. Eles batalhavam contra animais, feras selvagens, ferozes também. E com isso, é bom a gente lembrar também que mulheres e anões também participavam dessa guerra. Como é, Carlos? Mulheres e anões? Sim, mulheres e anões também participavam dessa guerra. E o que acontecia? Além disso, eles tinham um treinamento, eles tinham uma escola própria para treinar entre si, e nos intervalos eles recebiam também um tratamento especial. E além disso, a luta deles, eles não lutavam mais do que 3 vezes ao ano. Então, ou seja, eles só podiam lutar 3 vezes ao ano, os gladiadores. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Que ser um gladiador era melhor do que ser um escravo comum. Por quê? Um gladiador, ele possuía também um reconhecimento do público. Conforme as batalhas que ele batalhava, que ele fazia, ele tinha um reconhecimento do público que estava vendo. Mas o escravo comum não tinha isso. O escravo comum, ele fazia um trabalho forçado, a força de trabalho, só que ele não recebia uma recompensa boa com relação a isso. Então, ou seja, o escravo comum ele era sempre desprezado, sempre humilhado. Já o gladiador não. Ele poderia sair do seu cargo de gladiador de uma forma honrosa e vitoriosa também. E além disso também, quando eles viajavam para outras cidades, os gladiadores, para lutarem, o que acontecia? Eles se reuniam em grupos conhecidos como famílias e tinham responsáveis ali. E dizem também alguns que na maioria eles eram vegetarianos, então, ou seja, eles eram bem saudáveis. E com relação a isso, os gladiadores também eles eram divididos em 5 categorias, que são elas: os trácios, murmilos, retiários, os secutores e os timacaeri. Essas são as 5 categorias que eles eram divididos. E com isso também, com o surgimento de lutas de gladiadores e tudo, surgiu um gladiador, um ex-escravo, que assustou muito o Império Romano. Quem foi ele? Espartaco. Espartaco, em 73 a.C., ele foi responsável por liderar uma guerra contra os escravos. Então, o que aconteceu? Ele liderou essa guerra. E ele também liderou gladiadores e escravos rebeldes. Os escravos, além de fazerem trabalho forçado, muitos deles eram levados para essa guerra, escravos rebeldes, e ele liderava esses escravos, assultando o quê? O Império Romano. E como isso terminou, Carlos? Simplesmente terminou com o assassinato de Espartaco, que ele foi morto. E com isso também, o que houve? Começou a surgir bastante o cristianismo. O cristianismo já estava surgindo naquela época. E no governo do imperador Constantino I, ou Constantino Magno, se caso você não saiba quem é ele, você pode acessar meu canal aí do YouTube e coloca Constantino I e Crises do Império Romano. Você vai saber quem é o Constantino I. Bom, mas voltando aqui, no período de seu reinado de Constantino I, ele baniu essas lutas entre os gladiadores e os coliseus. Então ele baniu. Só que o que aconteceu? Porém, essas lutas continuaram por mais um século e ela só teve um fim definitivo a partir de quando veio o padre Inocêncio I e o imperador Honório, que eles decretaram então que nunca mais haveria lutas entre eles. Então, ou seja, com o decreto desses 2 homens, Papa Inocêncio I e o Imperador Honório, acabou e teve o fim definitivo das lutas entre os gladiadores. Então foi a partir daí que terminou essas lutas e o teatro do pão e circo. Bom, gente, era só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E para lembrar uma coisa para vocês, eu vou depois fazer um vídeo para fazer algumas resoluções de questões de vestibulares para vocês.
para ficarem bem cientes, para ficarem bem concisas também, tá bom? Então não se preocupem que vão ter exercícios, vão ter questões, tá bom? Eu preparei umas questões aqui e nós vamos estudando e vamos ensinando a cada um. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, podem falar comigo pelo Instagram, pelo Facebook, que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.